Muito bem, estamos de volta aqui com o Dr. Yuri da Rocha Siqueira, especialista em reumatologia, que tem o seu consultório ali no Centro Medical Center, né? Não, é no edifício Minas Center. Tá. No edifício Minas Center, quase na mesma calçada da Ecoclínica ali. Perfeito. Minas Center. Em que andar que é? É no nono andar, doutor Mário. Nono andar. Muito bem. Bem pertinho da Eco. Isto, muito bem. Então, um especialista fez a sua especialidade no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, tá? Uma boa formação, excelente profissional. Estamos aqui conversando sobre doenças reumáticas. Mas dentre essas centenas de doenças reumáticas que temos, tem algumas que nos chamam a atenção pela sua incidência, maior incidência no meio da população. E eu vou começar pela osteoporose. Porque a osteoporose é uma doença que ainda infelizmente traz muitas consequências, principalmente para a mulher. Principalmente para as pessoas mais idosas, fratura do colo do fêmur, tudo isso aí, que muitas vezes levam uma limitação muito grande de vida. Então, doutor Yuri, o que o senhor pode nos falar sobre a osteoporose? Eu acho que o senhor abordou um tema que eu gosto muito das doenças osteometabólicas, como a osteoporose, né? E é um tema realmente de suma importância para a população e focando aqui para a nossa população. A osteoporose, com a idade, ela é uma doença muito mais prevalente, muito mais comum na população feminina pós-idade fértil. Vem depois da menopausa, com a queda do estrogênio, há uma perda natural de cálcio dos ossos e isso vai deixando o osso mais enfraquecido. Então, antes de chegarmos na osteoporose, vem a fase da osteopenia, que é uma queda dessa densidade óssea, que é a concentração de osso dentro de cálcio, dentro do osso, e depois vai agravando com a osteoporose. Então, isso é muito comum e as pessoas falam muito assim, Yuri, mas osteoporose dói? Não, osteoporose não causa dor. Osteoporose, ela causa fraturas, ela enfraquece o osso, tanto que aí já vem o nome de porose, deixa o osso muito poroso, que às vezes a pessoa, mesmo não tendo uma queda, às vezes mesmo sentada ou durante fazendo uma refeição, vai se abaixar e pode ter uma fratura de vértebra ou uma fratura de colo de fêmur, mesmo sem ter uma queda ou mesmo numa queda muito simples. Tá? Isso pode fazer com que o osso tenha uma fratura. E qual a importância dessa fratura? A importância de uma fratura de colo de fêmur, vamos pensar numa pessoa que já tem uma osteoporose, geralmente uma mulher em torno dos 60 anos, que hoje em dia 60 anos é uma pessoa ainda na idade produtiva, uma pessoa relativamente jovem. Essa mulher faz uma fratura de colo de fêmur, tem que botar uma prótese de quadril, uma prótese de fêmur. A gente sabe que 50% das pessoas que fazem fratura de osso de quadril, ficam acamadas, ficam restritas a uma cama pro resto da vida. Sendo que dessas pessoas que ficaram acamadas, em torno de 50% morrem em um ano em decorrências dessas complicações de ficar acamada, fazendo pneumonias de repetição, infecções urinárias, enfim. Então, se a gente pensar que de todas as pessoas que têm osteoporose, 50% vão ficar restritas a uma cama em pessoas acima de 60 a 65 anos e que metade dessas vão morrer dentro de um ano, isso tem um impacto na sociedade como um todo e um impacto principalmente para a vida e para a família daquela pessoa. E de uma doença que a gente está falando, uma doença que é totalmente prevenível e tratável. Então a gente não está falando de uma doença que não tenha tratamento, não, a gente está falando de uma doença que a gente pode evitar essa situação mais catastrófica. Né? Então, existem vários tratamentos hoje em dia, como o senhor abordou no início do programa. Assim, antigamente a gente era mais restrito a algumas medicações, então hoje existem vários tipos de tratamento conforme a severidade e a gravidade da osteoporose. Doutor Yuri, os fatores de risco para a osteoporose? Nós temos vários fatores de risco.
Então, uma ingesta durante a sua vida, uma baixa ingesta de cálcio, isso é bastante importante hoje porque a gente vive no cenário médico, o senhor deve compartilhar dessa ideia também, acredito, a gente vive alguns modismos, né? Primeiro veio ali a questão da deficiência de vitamina D, depois veio a questão da lactose. Todo mundo parece hoje que tem alergia à lactose, então as pessoas estão consumindo menos leite e menos cálcio. Isso faz com que deixe o osso sob mais risco de desenvolver osteoporose no futuro. Então esse é um fator de risco importante. E também é importante salientar que a gente fazendo a reposição de comprimido de cálcio não tem a mesma absorção que um cálcio de proteína animal. Tá? Então se a gente pega um cálcio de origem animal, como o leite da vaca, enfim, a gente tem ali uma absorção muito melhor desse cálcio. Um outro fator de risco é tabagismo. Né? Então o tabagismo, além dos já fatores de risco conhecidos para doenças cardiovasculares, para câncer, tumores, enfim, de uma vasta lista de tumores, principalmente o câncer de pulmão, ele também é prejudicial para o metabolismo ósseo e para a manutenção desse cálcio dentro do osso. Outro fator de risco é sedentarismo. Então a gente sabe que a gente tem um pico de massa óssea, o que a gente vai guardar de osso para o futuro? É aquilo que a gente ganha de osso, principalmente até os 35 anos de idade. Então a gente chega num pico de massa óssea e depois a gente começa gradualmente a perder. Essa linha da perda ela é muito tênue, sendo que na menopausa ela tem ela sofre essa aceleração. Agora, se você mantiver fazendo atividade física, a gente sabe que essa queda vai continuar caindo a quantidade de cálcio no osso, mas numa taxa, numa velocidade muito mais lenta. Então, aquele paciente que precisaria de uma medicação para osteoporose em 5 anos, a gente pode fazer com que ele precise de uma medicação para osteoporose em 10, 15 anos. Tá? Porque as medicações para osteoporose também a gente não vai, eu vejo muito isso no consultório, doutor Mário, às vezes a pessoa chega e diz, pô, doutor, eu não posso tratar já para evitar a osteoporose? Não. E por que não? Porque os remédios também têm os seus efeitos colaterais, que são importantes, então não adianta, a gente só vai ter benefício se a pessoa já tiver a doença estabelecida. Um detalhe, já que nós temos um público muito grande assistindo a programação, o fator Sol tem importância nisso, né? Na composição da massa óssea. O Sol é importantíssimo. Dos fatores de risco é a deficiência de vitamina D também e só salientando também o álcool. As bebidas alcoólicas também prejudicam a fixação de cálcio ao osso. Aumentam essa perda de cálcio no osso ao longo dos anos. O Sol é uma outra questão que hoje a gente cuida muito com essa propaganda massiva dos dermatologistas, que está correto, né, de não pegar sol em determinados horários por causa da incidência de câncer de pele, de melanoma, e a nossa vida, doutor Mário, também, que hoje é muito corrida mesmo nas cidades do interior, né? Antigamente era coisa que a gente via mais nas capitais, hoje mesmo nas cidades menores, a gente vê uma vida muito corrida, onde a gente começa a jornada de trabalho 7 da manhã, 7h30, às vezes antes, e vai terminar a jornada de trabalho 7 da noite, 8 da noite, quando não tem mais sol. Tá? Então a gente hoje sofre uma exposição solar muito menor do que há 20 anos atrás, e cada vez progressivamente menor. Então hoje a gente também antigamente levava os filhos aos colégios, caminhava a pé, hoje é tudo de carro. Então isso faz com que a gente pegue menos sol. E não adianta a gente comer vitamina D na alimentação, que é saudável, porque essa vitamina D ela só se torna ativa com a radiação solar. Então, com os raios ultravioletas emitidos pelo Sol, é que a vitamina D ela se torna ativa. E a vitamina D ela tem uma importância fundamental no osso, porque junto com o cálcio, ela trabalha para manter o cálcio ali mais tempo e para formar a arquitetura do osso. Porque não adianta a gente só ter cálcio, só ter osso, a gente precisa ter um osso de qualidade. Isso a vitamina D é importante e tem estudos agora também mais modernos que mostram que a importância da vitamina D na imunidade como um todo. Então a vitamina D hoje é fundamental
E a gente está cada vez mais repondo a vitamina D, tendo essa preocupação com os pacientes. Eu vejo que não só o médico reumatologista, que é o especialista nessa área, mas a gente vê que os ginecologistas, os ortopedistas, os clínicos estão tendo essa preocupação. Acho isso é muito saudável para a população. Já que estamos falando nesse assunto, e a alimentação? Porque hoje, tu sabe que as crianças, adolescentes, muitas vezes têm uma alimentação muito errada. E sabemos, como tu falaste, que a formação do osso bom, vai até os 35 anos. Então é importante que o jovem tenha uma boa alimentação, uma criança, para a consistência do osso, para não tenha problema no futuro, né? Perfeito, Armando. Eu acho que isso é uma preocupação assim que eu também tenho filho, enfim, né? Então a gente, como não só médico, mas como pai, a gente tem essa preocupação sempre da alimentação mais saudável para os filhos. E hoje essa vida corrida propicia que às vezes a gente não consiga ir em casa, preparar aquela alimentação mais saudável, às vezes acaba fazendo uma comida mais rápida, os chamados fast foods, né? Aquelas comidas mais rápidas, enfim, hambúrguer, sanduíche, batata frita, biscoito, enfim, né? E isso é uma preocupação nossa, é um hábito que a gente pegou dos Estados Unidos, né? A gente copia muitas coisas bacanas, mas copia alguns hábitos também que não são tão saudáveis assim. Então essa alimentação a gente tem visto que as crianças estão cada vez mais obesas, mais sedentárias, né? Nesse mundo moderno que a gente vive, falando novamente, ressaltando isso, que as crianças ficam muito nos tablets, muito nos celulares, nos videogames, então as crianças estão pegando mais sol. No mundo que a gente vive hoje, principalmente nos grandes centros urbanos, a questão da violência também, que as crianças já não brincam tanto na rua, ficam mais restritas no seu domicílio. Então, além de não pegar sol, de ter menos ser mais sedentárias, as crianças estão se alimentando pior. E isso a população às vezes não se preocupa muito com isso, porque o problema não costuma aparecer agora. O problema vai aparecer depois dos 35 anos, 40 anos, 50 anos. Cada vez a gente está vendo que essas doenças estão acometendo mais precocemente a população. Então a gente tem essa preocupação também dessa orientação e de tratamentos mais precoces também. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos já na sequência do programa.